E em estúdio nesta edição do Meio-Dia está Filipe Soares Franco, que é empresário e convidado habitual também da edição do Meio-Dia. Muito boa tarde. Muito boa tarde. Hoje, mais uma vez, uma ameaça de uma agência de rating, novamente a Moody's, a dizer que tem a intenção de vir a cortar o rating da República Portuguesa. Que impacto é que estas ameaças constantes das agências de rating, as dúvidas sobre a qualidade da economia portuguesa ou a falta dela, que impacto é que têm nas empresas que pretendem internacionalizar-se e manter uma imagem credível fora do país? Eu acho que já tiveram mais impacto do que têm hoje em dia, porque acho que também não vale a pena estar sempre para pôr em questão as empresas portuguesas e a economia portuguesa, quando Portugal tem boas empresas e boas empresas que têm desenvolvido bom trabalho no estrangeiro, que têm feito uma belíssima internacionalização e têm-se afirmado nos mercados como vencedoras. E, portanto, obviamente que nós temos boas empresas e é obviamente que temos más empresas ou empresas que não são tão boas. O estar sempre a castigar aquelas que não são boas não serve para nada para aumentar o ego do país e para aumentar a motivação para que o país possa crescer. Portanto, acho que essa citação hoje em dia das agências já teve mais impacto que aquilo que tem hoje em dia. Mas, E a prova está, olha, na cotação do que há bocadinho que foi aqui referido, o PSI 20. no PSI 20. Portanto, e os mercados não estão a mexer por causa dessas semi-ameaças ou ameaças. O que também não significa que venham a mexer ainda ao longo da manhã. Sim, é verdade, isso também é verdade. Temos que esperar pelo fecho. Em relação às empresas exportadoras, dizia que muitas têm feito um bom papel em termos de internacionalização, mas acha que todas as empresas portuguesas, ou a maioria delas, conseguem de facto assumir-se na cena internacional, ou são muito poucas, uma minoria que consegue de facto impulsionar a economia portuguesa? São, de facto, uma minoria. As empresas que conseguem ter êxito lá fora. E já expliquei aqui uma vez, salvo erro aqui há cerca de um mês, que o grande déficit que as empresas portuguesas têm para ter um melhor e maior acesso aos mercados externos tem a ver com a sua dimensão. As PMEs portuguesas normalmente não têm capacidade nem dimensão para poderem sofrer o impacto da internacionalização. Para se internacionalizar é preciso investir. E para investir é preciso ter meios. E normalmente as pequenas e médias empresas portuguesas estão, hoje em dia, bastante descapitalizadas e, além de estarem bastante descapitalizadas, estão a pagar o crédito caro. Nós não podemos suportar durante muito mais tempo estes juros que se estão a pagar, quer o Estado, quer as empresas. Acha que é pelas dificuldades de financiamento que estava a mencionar que Portugal tem menos empresas, citando dados da ICEP? Em 2008 havia cerca de 24 mil empresas nacionais que exportavam, agora em 2009 o número de empresas exportadoras caiu para as 18 mil. Acho que houve empresas pura e simplesmente que fecharam e não foram capazes de resistir a esta crise e sofreram com isso. Os mercados também diminuíram, se calhar os seus produtos já não eram produtos inovadores, estavam em mercados que eram mercados que estavam maduros e produtos maduros em mercados maduros. Quando o mercado cresce, obviamente que afeta a procura e a capacidade que as empresas têm instalado. Mas há alguns mercados internacionais em crescimento e que se fala como sendo o ideal para como mercados emergentes. É o caso do Brasil, do México, mas acha que falta ainda criar algumas pontes com esses mercados para facilitar a exportação? Os mercados emergentes, nomeadamente esses dois que referiu, são mercados que são protegidos internamente. As taxas aduaneiras do Brasil são altíssimas e o Brasil defende muito a proteção interna. Portanto, também não é fácil entrar nesses mercados emergentes, sobretudo quando uma economia como a portuguesa e as empresas, a maioria das empresas portuguesas são pequenas e médias e nós não somos um país competitivo e as empresas normalmente não têm custos competitivos. Nós perdemos a nossa competitividade em três alturas. Quando não conseguimos absorver os aumentos salariais de 74 e 75 nas respectivas empresas ao longo dos anos, com a entrada do euro, que entramos no euro muito caro, e com os benefícios sociais que ao longo dos anos foram cedendo a toda a gente. O Governo apresentou recentemente 50 medidas para estimular a economia, muitas das quais direcionadas para as empresas e com o intuito de impulsionar as exportações. Olhando para algumas delas, fala-se na criação de incentivos fiscais, por exemplo, mas ainda não se sabe ao certo que incentivos é que serão. Enquanto empresário, o que é que acha aqui que poderia ser vantajoso para as empresas ou ser facilitado para que se tornassem mais competitivas? Acho fundamental que se perceba que o país tem que crescer e a economia tem que crescer. E para crescer, e para a economia crescer, tem que haver investimento. Como há bocadinho lhe referi, penso que a grande maioria das empresas portuguesas, nesta altura, tem pouca capacidade de fazer investimento. Portanto, nós também temos que saber atrair investimento externo.
E para isso há 4 regras de ouro que têm que passar a funcionar e onde temos que, de facto, fazer reformas. Uma é a justiça. É impossível que a justiça se mantenha com a lentidão que tem. A outra é a burocracia. Temos que acabar e fazer cortes dramáticos no nosso sistema burocrático. E estes programas anunciados pelo Governo acha que poderão adiantar, em termos burocráticos, de facilitar? Tem que. Isto já não é podem. Nós temos que, se queremos ganhar e ultrapassar estes problemas que temos pela frente, temos que conseguir. Não é se acho ou não acho. Acho que é uma questão que já não se pode sequer discutir. Todos temos de estar mobilizados para alcançar esse objetivo. E está aí, interrompeu o seu raciocínio, estava a dizer que para além da Há burocracia... a componente fiscal e há a componente laboral. Porque nós temos todos que perceber que temos que ser um país mais competitivo. E não adianta dizer que não podemos fazer aquilo, não podemos fazer aquilo outro. Se não conseguimos fazer isto e não conseguimos fazer aquilo, garanto-lhe que o futuro vai ser mais duro e nós todos vamos pagar mais caro o facto de não termos conseguido alcançar os nossos objetivos. É difícil ser empreendedor? É difícil ser empresário em Portugal? Cada vez é mais. Porque as dificuldades cada vez são maiores. E sente que há pouco tempo um convidado aqui também na edição do Meio-Dia mencionava que achava que era estranho serem os gestores a serem responsabilizados, que os empresários eram sempre responsabilizados, mesmo quando não tinham culpa do insucesso da empresa. Acha que os empresários não são bem tratados em Portugal? Acho que pelo menos não são bem acarinhados. O ser tratado, ou bem tratado ou mal tratado, devo dizer que isso para mim me interessa pouco. Porque economicamente falando e do ponto de vista empresarial? Não é uma coisa que eu seja muito sensível. A única coisa que eu sou sensível é que o país aprecie ter empresários e empreendedores. Porque são esses empresários e esses empreendedores que podem investir e criar riqueza e criar emprego. E, portanto, é fundamental acarinhar as pessoas que têm espírito empreendedor. E em Portugal nem se forma nas universidades o espírito empreendedor, nem depois se acarinha aqueles que têm espírito empreendedor. Normalmente, quando procura recursos humanos para as suas empresas, recursos humanos qualificados, consegue encontrá-los? Ou tem dificuldade em encontrar? Não, de uma forma geral consigo. E Portugal tem belíssimos técnicos. Belíssimos técnicos. Mas é mais atrativo ficar em Portugal ou é mais atrativo ir para outros países? Hoje em dia o que acontece é que a juventude não consegue encontrar emprego. O primeiro emprego é muito difícil de conquistar. Portanto, é natural que esta nova geração esteja a procurar, e muito, o exterior. E nomeado em países emergentes e em crescimento, que lhes podem proporcionar uma carreira ascendente, que é o que eles procuram. E quando se fala de promoção, necessidade de internacionalização, por exemplo, uma destas 50 medidas é a redirecionar 150 milhões de euros do CREN para a divulgação das empresas nos mercados internacionais. Acha que, de facto, é a melhor forma, é através destas campanhas, de divulgar as empresas, ou é melhor serem as próprias empresas a fazerem essa divulgação? Porque um bom produto é a melhor publicidade, é o que se costuma dizer. Um bom produto é a melhor publicidade, mas é o que eu lhe estava a dizer há bocadinho. As mesmas empresas que têm bons produtos, muitas das empresas portuguesas são pequenas e médias e não têm capacidade nem instrumentos financeiros para poder fazer essa promoção. Portanto, se o Estado ajudar a divulgar essas empresas no exterior, muito possivelmente a procura aumenta, a capacidade instalada vai ter que aumentar, isso vai criar mais emprego e é uma maneira, de facto, real de dar um contributo ao crescimento da economia portuguesa. Mas a atual conjuntura, o facto de Portugal estar sempre nas manchetes dos principais jornais financeiros, do Financial Times, de estar sempre mencionado pelas agências de rating, como é que se consegue vender a imagem de um país nesta altura? Mal e é angustiante. Hoje em dia, ser o português e andar no estrangeiro e lidar com a comunidade internacional e empresarial custa muito. Porque custa muito estar lá fora e ouvir constantemente as pessoas dizerem mal do país. Mas é um país que tem certamente potenciais atrativos. E por isso é que nós estamos a fazer tudo, ou está-se a começar a fazer tudo o que temos que fazer para sermos um país vencedor. Ontem foram divulgados dados da execução orçamental e, de acordo com o relatório, o saldo global do déficit melhorou. No entanto, a despesa continua a aumentar. A primária. A despesa primária continua a aumentar. Aumentou em novembro 4,7%, salvo erro. E fundamentalmente por causa da saúde também, segundo penso eu que eu li. Mas isso é a educação, é a nossa educação, é a nossa cultura. A nossa história, como os ingleses dizem, o nosso track record é mau relativamente ao controle orçamental. Mas como é que se muda uma história? Está-se a mudar. Quer dizer, temos que nos convencer que temos que mudar. Porque até agora, desde que nós entramos para o euro, volto a dizer, a 200 escudos,
passámos a achar que éramos um país rico. Mas era melhor não termos estado no euro, não termos entrado? Mas devíamos ter entrado a um preço mais baixo. Se tivéssemos entrado a 150 escudos o euro, se calhar era melhor para nós do que ter entrado a 200. A 200 passámos a ser um país rico. E um país rico desperdiçou e esbanjou muita riqueza. E as pessoas acharam que tinham direito a tudo e que podiam fazer tudo. Não podem. Porque quando fazem tudo sem controle, caminha-se para a falência. E nós estamos a um passo de poder o país falir. Isso é que não podemos deixar. Mas acha que esse passo está assim tão perto, o passo da falência? Olha, há sobretudo uma coisa que eu sei, é que já esteve muito mais longe. E há uma coisa que é certa, é que um país, como uma empresa, como uma família, não pode estar uma vida inteira a gastar mais do que ganha. E nós estamos há anos e anos e anos a gastar muito mais do que aquilo que nós somos capazes de produzir. Mas há alguns cortes que estão a ser difíceis de fazer. Por exemplo, no caso dos hospitais-empresa, que o Ministério deu indicações como ao resto das empresas para cortar 15% e praticamente todos, pelo menos aqueles com que o Económico falou, só conseguiram fazer cortes na ordem dos 7%, 10%, de forma a não pôr em causa, segundo os hospitais, a prestação de cuidados. Pois eu não sou a pessoa ideal para fazer um juízo de valor se é possível ou não é possível. E porventura na saúde e na área dos hospitais, se calhar os presidentes dos conselhos de administração dos hospitais têm razão de que não conseguem fazer melhor. E quando se dá uma instrução cega, que é preciso cortar 15 em todo o lado, as instruções cegas podem ser muito injustas. E acha que foi uma instrução cega? Acho que foi uma necessidade que a gente tinha que cortar 15%. Agora, se calhar, uns têm que cortar 20% e outros cortar 10%. O objetivo é que tem que ser 15%. E nós temos que ter... E se este trabalho tivesse começado a ser realizado há 5, 6, 7 anos atrás, obviamente que havia uma cultura de poupança dentro das organizações e dentro das instituições e o déficit não era aquele que o déficit acumulado não tinha sido aquilo que é. E, portanto, os cortes tinham que, eventualmente, hoje ser menores do que aqueles que são. De uma maneira geral, essa cultura de poupança, pelo que se vê pelos números, tanto do Estado como dos níveis de poupança da população, não existiu. Agora que vão ser os tempos ainda mais difíceis de austeridade, menor poder de compra, menor rendimento disponível, é que essa poupança terá que existir? Mas eu não falei de poupança das famílias, ou falei de poupança em poupar custos. Sim, mas o que é facto é que ela não existiu nem num lado nem no outro. E agora tem forçosamente de existir, porque é uma questão de sobrevivência. Com menos rendimento vai ser necessário fazer mais poupança, ou seja, este aperto de cinto vai ter que ser maior. Nós temos que ter uma cultura de gastar menos. E tem que se introduzir em Portugal uma cultura de gastar menos. E gastar menos em tudo. Portanto, temos que baixar em tudo os furos. Desde os produtos mais caros aos produtos mais baratos. Temos que descer para podermos viver. E nós queremos viver e queremos proporcionar no futuro às gerações vindouras um futuro melhor do que aquele que nós estamos a atravessar. E para isso é preciso ter esta cultura de poupar. Mesmo para as empresas, vão ter de enfrentar custos maiores. Por exemplo, no caso da eletricidade, que se fala em aumentos na ordem dos 10%. Será que vão ter de refletir isso no produto final? O impacto está lá. Quer dizer, se a eletricidade aumentar 10%, como se o gás, se não reverem a tarifa do gás, que vai para a indústria, que foi aumentada cegamente também em julho, uma brutalidade. Sobretudo a disponibilidade da linha de gás. Se não se rever isso, e se tiver reflexos de 2, 3, 4, 5%, como o gás teve na indústria cerâmica em Portugal, obviamente que o impacto depois na capacidade competitiva das empresas exportarem vai ser menor. Filipe Soares Franco, muito obrigada mais uma vez pela sua análise e já agora um bom Natal e até para a semana. Bom Natal também para vocês. Obrigado. Fica então aqui o comentário de Filipe Soares Franco, o empresário, à ameaça da Moody's de cortar o rating de Portugal. Também há algumas medidas que o Governo propôs em Conselho de Ministros, entre estas 50 medidas, nomeadamente para apoiar a exportação das empresas e também aos dados revelados ontem da execução orçamental.